teoria dos efeitos limitados segue uma orientação sociológica, constatando que o poder de persuasão da mídia possui limites, ou seja, ela não manipula propriamente, mas exerce forte influência, assim como outras instituições, como igreja, família, partido político, etc. Também conhecida como abordagem empírica de campo, essa teoria afirma que o alcance das mensagens da mídia age de forma indireta sobre o público e depende do contexto social em que estão inseridas, ficando sujeitas aos demais processos de comunicação que se encontram presentes na vida social. Sendo assim, as mensagens midiáticas seriam filtradas muito mais por uma orientação social do que psicológica. Conclui-se então que a palavra-chave dessa teoria é influência. Duas correntes são determinantes para a inspiração sociológica dessa teoria. A primeira faz referência ao estudo da composição dos diferentes tipos de públicos, assim como seus modelos de consumo. A segunda, por sua vez, faz referência às pesquisas a respeito da mediação social que caracteriza determinado consumo, ou seja, do ambiente social no qual o consumidor está inserido. Para explicar melhor essas duas abordagens, a teoria faz o estudo da atração dos programas perante o telespectador, analisando o conteúdo da veiculação, a característica dos ouvintes, as gratificações e também contextualiza o ambiente social e os efeitos de comunicação de massa. A primeira maneira consiste na análise do conteúdo do programa, que percebe o que os telespectadores extraem de tudo aquilo que for exibido e qual vai ser a utilidade prática que eles veem na informação adquirida. A segunda maneira faz relação às características do público, pois diferenças de sexo, idade e principalmente grupos sociais influenciam de maneira decisiva o estudo a respeito de determinado programa. Já o estudo sobre as gratificações consiste em saber, perguntando diretamente para os telespectadores, por que eles assistem ou ouvem determinado tipo de programa. Portanto, torna-se claro que, segundo essa teoria, para compreender as comunicações de massa é necessário focalizar o estudo no âmbito social. A eficácia dos meios de comunicação de massa só pode ser analisada dentro do contexto social ao qual estão inseridos, pois suas influências derivam mais das características do sistema social do que do próprio conteúdo que difundem. Lazarsfeld afirma que os efeitos provocados pelos meios de comunicação de massa dependem das forças sociais que prevalecem em um determinado período, estabelecendo uma ligação entre a propaganda de massa e as dinâmicas sociais que se cruzam no processo comunicativo. O modelo Two-Step Flow, também conhecido como modelo dos dois tempos, explica o processo de formação de opinião dentro de comunidades sociais, mostrando que a influência dos meios de comunicação é seletiva. Salienta também a existência dos líderes de opinião, que tem por função a mediação entre os meios de comunicação de massa e outros indivíduos menos interessados em determinado assunto. Em uma campanha presidencial, por exemplo, os líderes de opinião seriam aqueles que constituem o setor da população mais ativo na participação política e mais decidido no processo de formação das opiniões de votos. Portanto, o fluxo de comunicação se dá em dois níveis, ou seja, é determinado justamente pela mediação que os líderes desenvolvem entre a mídia e os outros indivíduos do grupo. Mas deve-se salientar que os líderes de opinião inseridos no modelo de comunicação de dois fluxos são apenas um dos modos que formam as opiniões de indivíduos que estão inseridos em um contexto social. De um modo geral, a abordagem empírico-experimental sustenta que a eficácia das mensagens transmitidas pelos meios de comunicação de massa é largamente veiculada, assim como dependente dos processos de comunicação internos existentes na estrutura social em que vive determinado indivíduo.
Logo, a capacidade de influência da comunicação de massa limita-se não somente aos processos midiáticos, mas também ao reforço de valores, comportamentos e opiniões existentes em uma rede social dada. É interessante destacar a importância das transformações ocorridas ao longo dos tempos na sociedade, ou seja, as circunstâncias históricas, dentro das quais os meios de comunicação agem. Por exemplo, os efeitos da mídia na década de 30 eram muito mais relevantes devido principalmente à Grande Depressão e à novidade dos meios de comunicação perante a sociedade. Já nos anos 50 e 60, época em que a teoria dos efeitos limitados consolida-se, um momento de tranquilidade social e política coexistem. Conclui-se que o modo de pensar o papel da comunicação de massa está estritamente ligado ao clima social existente em determinado período histórico.